Boa noite, Fael. Eu me chamo Rian Carlos. Tenho 29 anos e falo aqui da cidade de Cascavel, no Paraná. Quando eu era criança, tínhamos um vizinho do outro lado da rua que chamávamos de pervertido. E por um bom motivo. Em várias ocasiões, este homem deixou as minhas irmãs e eu extremamente desconfortáveis. Especialmente a minha irmã mais velha, que tinha entre 12 e 14 anos na época. Bem, vamos começar com sua aparência. Se você assistiu o programa de TV King of the Hill, ele se parece com o personagem Daylo. E se você ainda não viu esse programa, imagine um homem branco e mais magro e mais pálido do que o Slenderman, com cabelo loiro e curto, olhos minúsculos e nariz comprido. O nome verdadeiro do pervertido era Luiz, mas não sabíamos disso há muito tempo. Bem, agora eu vou explicar as suas ações que levaram ao apelido perfeitamente adequado. Teve um dia que a minha irmã, na época, de 14 anos, estava andando de bicicleta para cima e para baixo na rua, como qualquer criança. Aconteceu que ela olhou para a casa dele, no caminho de volta para casa, diretamente para a janela do quarto, apenas para pousar os olhos em sua nudez. Talvez digam que ele estava na privacidade da sua própria casa, e ela não deveria ter olhado pelas janelas dele. Mas pessoalmente, eu digo que nenhum adulto deve ficar nu na frente de uma janela quando se sabe que o seu bairro está cheio de crianças. A minha mãe chamou a polícia e explicou a situação, mas eles foram de pouca ou nenhuma ajuda. Eles nos disseram que sem provas não havia muito o que pudessem fazer. A minha irmã nunca mais andou de bicicleta depois daquele dia. Não poderíamos provar que foi um ato intencional de indecência dele, e nem poderíamos realmente fazer nada a respeito. Mas este fato colocou um alerta em todos do bairro naquele dia em diante. As minhas irmãs e eu evitávamos esse homem a todo custo, e no entanto, ele ainda assombrava a nossa infância. Pois além da sua indecência, também havia boatos entre os garotos do bairro que o tal homem se transformava em lobisomem em noites de lua cheia. Inclusive, o mesmo já foi flagrado no cemitério, revirando os túmulos na forma bestial, e só se sabe que era ele, porque no outro dia cedo, o coveiro o encontrou dormindo totalmente despido sobre o túmulo revirado. Mas apesar de ser apenas boatos entre os garotos, ninguém poderia comprovar se de fato a história era real. Houve outras ocorrências que aumentaram a nossa intolerância para com este homem. Em outra ocasião, o homem veio à piscina de um clube do bairro vestido nada além de uma cueca boxe. A sua cueca era branca. Então, quando ele entrava na água, dava para ver as suas partes íntimas. A minha mãe chamou a polícia neste momento, talvez por ser uma mãe superprotetora, ou talvez por puro instinto. Porém, mais uma vez, a polícia não fez nada. Mas o salva-vidas do clube acabou tirando o homem da área da piscina e mandando ele voltar com uma sunga adequada. Felizmente, aquele homem não voltou. Outra vez, as minhas irmãs estavam brincando do lado de fora com alguns dos seus amigos de rua. A maioria deles eram meninos, porque a maioria das crianças da vizinhança eram garotos. Aparentemente, o homem estava louco naquele dia e disse aos amigos da minha irmã que era melhor eles ficarem longe das garotas dele. Essa próxima interação com ele não foi a última, mas é a última que contarei antes de entrar na história principal. Um dia, a minha tia veio para sair com a minha mãe e trouxe o meu primo mais novo com ela para que pudéssemos brincar juntos.
Na época, eu tinha cerca de 9 ou 10 anos. A minha irmã e o meu primo tinham 6 ou 7 anos. Então, perguntamos se poderíamos sair e brincar no jardim da frente. A minha irmã e eu frequentemente brincávamos no jardim da frente sem supervisão, pois o meu bairro, apesar do estranho do outro lado da rua, era consideravelmente seguro. E a nossa porta estava sempre aberta durante o dia. Então, eles nos deram permissão e saímos. A minha tia tinha um Fusca que já estava bem destruído. Então ela não se importou que estivéssemos escalando todo o capô, teto e porta-mala do carro. O meu vizinho pervertido se importou muito. Ele abriu a porta dele e olhou em volta apenas com a cabeça. Olhou de boca bem aberta para nós, como se fosse gritar ou falar algo. Mas ele apenas olhou. Então ele lentamente começou a voltar para sua casa e fechar a porta. O tempo todo ainda nos encarando, com os olhos e boca ainda aberto. Na época, isso me assustou muito. Tanto que eu corri para dentro chorando e contei tudo para minha mãe o que aconteceu. E para minha mãe, isso foi o estopim da situação. Bem, vamos apenas dizer que essa história termina com a minha mãe confrontando-o de sua garagem e jogando o controle remoto da TV nele. Mas sim, ela conseguiu o controle de volta. Com o passar do tempo e à medida que envelhecíamos, ficávamos cada vez menos com medo do homem e cada vez mais incomodados com ele. A minha irmã, os nossos amigos e eu costumávamos jogar um jogo em que nos desafiávamos a bater em sua porta sempre que ele não estava, só para ver se alguém atenderia. Eu acho que em nossas cabeças de criança pensávamos que alguém estava lá dentro, independentemente dele morar sozinho e o seu carro não estar na garagem. Bem, o jogo era divertido e excitante, o que é algo perfeito para um grupo entediado de crianças em um dia de calor. Mas por mais divertido que fosse o jogo, chegou um fim inesperado certo dia, quando foi a minha vez de bater em sua porta. Como de costume, eu subi as escadas da varanda, na ponta dos pés a cada degrau, evitando fazer qualquer barulho que denunciasse a minha presença. Comigo, eu havia levado meu soco inglês. Mas antes que os meus dedos encontrassem a porta, eu percebi algo diferente. Desta vez, a porta estava entreaberta. Muito ligeiramente, apenas uma pequena abertura, mas estava definitivamente aberta. Bem, eu não sei o que deu em mim. E eu não sei de onde veio a bravura, mas por alguma razão terrível, eu entrei em sua casa. A casa cheirava a mofo com um toque de cigarro. Tinha poucos móveis e quase nenhuma decoração, além de algumas plantas que pareciam falsas, em uma mesa lateral em sua sala de estar. Eu comecei a me aventurar mais em sua casa, e os meus olhos percorrendo a sala antes de perceber uma pequena foto emoldurada pendurada na parede pouco antes de um corredor. Na foto, havia uma bela jovem ao lado do homem que também era jovem na foto. Eles pareciam ser um casal pela forma como seus braços estavam entrelaçados. Mas, como eu não havia visto essa mulher antes, o que aconteceu com ela? Bem, enquanto eu caminhava pelo corredor, eu me aproximei da porta do quarto e um cheiro nauseante tomou conta de mim. Era um fedor que eu nunca tinha sentido antes, e o meu coração caiu na boca do estômago. Eu coloquei a minha mão na maçaneta e abri bem devagar, sem saber o que encontraria atrás da porta, sem saber a origem do cheiro horrível. E quando abri a porta,
eu fiquei surpreso ao ver um lindo quarto decorado com rosas brancas, mortas e frescas, e elas estavam por toda parte. Nas paredes, nas mesas, cômodas e suporte de TV. A cama era enorme, com um grande edredom branco e fofo. E apesar das pétalas de rosas secas no chão, o quarto era muito limpo. E eu fiquei tão fascinado com a visão que o fedor não identificado começou a desaparecer lentamente. Andei pelo quarto tentando descobrir o que tudo isso significava. E enquanto eu olhava tudo ali dentro, eu ouvi a porta de um carro se fechar lá fora. O meu coração disparou mais uma vez. Era tarde demais para eu correr para a porta dos fundos, e a janela desse quarto estava protegida com grades. Então, não havia saída. Apavorado e sem saber o que fazer, eu rapidamente deslizei para debaixo da cama, prendi a respiração, esperando e rezando para que o homem fosse para o banheiro tomar um banho, ou talvez ele deitasse e dormisse. E enquanto ouvia os seus passos se movendo pela sala, eu percebi que ele estava sendo cauteloso. E enquanto ele subia as escadas devagar, ele sabia que outra pessoa estava lá. E eu sabia que ele sabia. Foi uma sensação muito intensa no meu peito. E embora ele ainda não tivesse entrado no quarto, eu fechei os olhos e afastei a cabeça da porta como uma criança, acreditando que se eu não pudesse vê-lo, ele também não poderia me ver. Mas de repente, tudo ficou silencioso. E eu não ouvi mais os seus passos. Não consegui ouvir nada. Ainda assim, com a minha cabeça voltada para longe da porta. Então, eu logo escutei um baque de algo caindo ao pé da cama, bem próximo a mim. Eu abri os meus olhos novamente, apenas para ver grandes olhos injetados de sangue, olhando diretamente em minha direção. Era uma cabeça de um cadáver que o homem havia jogado ali no chão. A cabeça estava com os olhos vermelhos e abertos e com uma expressão de horror na cara, como se tivesse acabado de ser abatido. Eu soltei o grito mais forte, mais alto e de gelar o sangue que eu já havia dado em toda a minha vida. Eu senti esse grito ferver de dentro do meu estômago, através dos meus pulmões e coração, ecoando pelos meus próprios ouvidos e sacudindo o meu cérebro. Nesse ponto, eu não tinha mais perguntas. Não tinha mais desejo de permanecer escondido até que a barra estivesse limpa. E quase assim que o grito saiu da minha boca, eu pulei de debaixo da cama, abri a porta, corri pelas escadas e praticamente voei para fora da casa. Não consegui ver o homem e nem ouvir nada. Ainda assim, quando eu saí de sua propriedade, eu abri os meus olhos novamente, apenas para ver uma fera peluda, de olhos vermelhos na janela do quarto onde eu estava antes. Aquela coisa olhava diretamente para mim com uma expressão de fúria. Eu corri de volta para minha casa tão rápido que nem senti os meus pés baterem no chão. Tremendo e em pânico, eu contei à minha mãe o que havia acontecido em sua casa. O olhar no meu rosto deve ter convencido a minha mãe, porque ela não fez nenhuma pergunta. Ela apenas ligou para o 190. A polícia veio e me questionou, e então, após ouvir a minha história, eles foram até a casa do homem e perguntaram se poderiam entrar e dar uma olhada dentro de casa. E para o meu espanto, e espanto total, os policiais voltaram menos de 15 minutos depois. Eles estavam rindo e apertando a mão do homem.
Bem, eles não encontraram nada. E os 2 policiais não acreditaram em mim. Eles pensaram que eu era apenas uma criança, inventando uma história para encobrir o fato de que eu havia invadido a casa do homem e ter sido pego lá dentro. Mas eu sei o que eu vi. E o homem também sabe o que eu vi. Eu não sei como ele fez isso. Não sei onde ele colocou a cabeça decepada, ou como ele se transformou em um lobisomem e voltou à forma humana tão rápido. Mas ele não podia me matar, porque os meus amigos sabiam que eu estava ali na casa do pervertido. Então, ele só queria me assustar, me mostrando quem ele era realmente. E quando a polícia foi embora, ele olhou para mim de sua janela, começou a lamber os dedos e os lábios, como se quisesse me falar que, literalmente, ele comeu aquela cabeça na forma lupina antes dos policiais chegarem. Será que um lobisomem é capaz de tal fato? Daquele dia em diante, eu fiz tudo ao meu alcance para ficar fora do caminho dele, não importasse o que acontecesse. E na maior parte do tempo eu tive sucesso. Porém, ainda estou esperando o dia em que a verdade virá. E eu tenho a estranha sensação de que o pervertido ainda está esperando para se vingar de mim. Hoje eu tenho 29 anos e ainda sou vizinho desse sujeito. E o mesmo parece não envelhecer, mas desde aquele dia eu nunca mais entrei em seu caminho e evito até mesmo olhar para ele. Lobisomem ou não, coincidentemente, em noites de lua cheia, ele sempre sai de casa. Ou quando fica em casa, é comum escutar ele quebrando tudo em sua casa. Alguns anos atrás, ele foi detido por acusação no desaparecimento de 3 garotas, mas por falta de provas, ele foi solto. Ele também já cometeu outros crimes, como atentado ao pudor e violência contra mulheres. Porém, quem disse que criminoso fica preso neste país? Bem, Fael, este é o meu relato. Eu espero que este homem não assista o seu canal, pois se ele vê a história dele aqui, ele vai saber que eu ainda sei o que ele fez no verão passado. Boa noite.